Autocompaixão, um olhar além, Milene por aqui. E esse episódio ainda é um pouco dentro do assunto do episódio passado, onde eu perguntei se a culpa era das estrelas, mas só porque eu fiquei aqui, né, também achando que faltava esse complemento, porque no episódio passado, para quem não ouviu, né, eu falei bastante sobre esses desenhos que a gente recebe, essas formas, interessantes, né, de conhecer como nós nos comportamos, agimos, pensamos, isso pode nos chegar, né, dar essa informação através de um mapa astral, de um mapa numerológico, conhecimento do seu eneatipo, do eneagrama, as suas tipologias corporais, né, que é algo que eu vou inclusive comentar também no acredito que no episódio seguinte a esse, no próximo episódio. Então tem enfim, tem muitas, né, os temperamentos, conhecer, muitas formas pelas quais a gente pode saber mais sobre nós, né, desde um pouco também sobre aquilo que é mais próximo da nossa essência. O enneagrama, por exemplo, é uma ferramenta que traz isso também, né, porque o seu eneatipo de adulto não é o mesmo, de quando você nasceu. Você era um outro número, né, essa decorrência desse número gera um outro número. Os temperamentos também trazem, né, essa informação, o nosso elemento. E outras, né, acho que aí a grande maioria vai falar sobre a nossa personalidade, né, de como nós nos movemos nesse mundo, dos desafios que nós temos a enfrentar. Isso é interessante como um meio, né, de conhecimento, inclusive dos próprios desafios, e conhecer sobre esses sofrimentos, né, é sempre algo importante dentro da compaixão, da autocompaixão, porque está sinalizando, né, o nosso mecanismo, aquilo que a gente está fazendo já há muito tempo, do mesmo jeito. São os sanskaras, né, as marcas, cicatrizes, marcas mentais, memórias, para quem acredita em renascimento ou que isso seja transmitido através das gerações, né, uma transmissão aí dos antepassados, ancestrais, ou, né, que isso seja simplesmente também uma questão cultural, né, de onde nós estamos imersos. Desse respirando, né, essa cultura, esse ambiente e agindo, então, de acordo. Então, são muitas coisas, né, depende da crença de cada um, e pode ser tudo, pode ser um pouco de tudo também. Mas, esse episódio aqui, né, é para lembrar sobre a nossa mente aberta, né, nossa mente livre. Tudo aquilo, né, que a gente percebe ou sem nem tomar conta desses nenhum, né, dessas ferramentas que eu citei, entre outras tantas que existem, a gente sente, a gente, né, sabe. Quando existe um mapa desse, eu acho que fica mais a gente tem uma instrumentalização, né, como a gente se coloca mais no papel do observador, às vezes, né. Mas mesmo que a gente não tenha, a gente está sentindo todas essas reverberações acontecendo, a gente está vendo que está errando repetidas vezes, passando pelos mesmos lugares, e aí a gente tem a lembrança de que na verdade existe essa natureza da mente que é livre, que é o lugar de construção, né, não é o lugar construído. Todas essas ferramentas, esses diagnósticos, tudo isso é o lugar da construção, é o lugar construído, né, o tijolinho que já estava lá. Porém, né, eis que nós temos essa liberdade, esse livre-arbítrio que é exatamente reconhecer que nós temos essa liberdade, essa forma de poder construir. Ou talvez nem propriamente uma construção, mas essa observação do olho, né, o olho
que percebe a construção, né, já feita. Isso já é 99%, né, da questão. É é essa consciência, é essa observação do formato, né, pré-estabelecido ali diante, né, de tudo aquilo que se representa nessa identidade. Então esse olho que vê, né, é uma importância tremenda, né. E aqui eu lembro sempre, né, muito similar realmente sempre a aos exemplos, né, da física quântica, das experiências dessa física, porque é esse papel, né, do observador que muda, que faz a transformação. E aí, tem um passo que eu acho que é um passo tão importante, eu acho que aqui entra a compaixão, a autocompaixão, não nem como uma prática, mas como algo até muito natural, desde que a gente observe, né, dessa maneira. Então a gente pode observar essas cicatrizes, esse quem nós fomos e ainda somos, né, de certa forma, com muita crítica, com muita dureza, com um lugar muito tensionado por ser, por ter sido, por ter agido daquela forma. E aqui entra esse papel fundamental do acolhimento. É não fazer, não querer, não desejar que fosse diferente. Então é reconhecer a grandeza de cada um desses lugares, porque foram os lugares possíveis mediante as situações, né. Então quando a gente sempre imagina que a gente tinha uma opção diferente, que é uma coisa meio da mente, porque na verdade não tinha. Aquilo foi daquele jeito porque era aquela opção, aquela forma, e era a saída encontrada. Então, esse lugar, né, onde a gente consegue contemplar e reconhecer, né, que tudo isso fez parte, né, de um, ainda que seja, né, fala assim: "Ah, mas isso foi, sei lá, numa outra vida minha e e no e aí não tenho como, né, nem acessar esse registro", só que a nossa vida aqui, esse principalmente esse período da infância, né, ele serve para marcar de novo, para que a gente tenha o acesso ao registro. Pode ser um registro, claro, literalmente diferente, mas aquele sentimento, aquela sensação é similar. Aquilo está marcando de novo, né, está passando de novo por aquele lugar. Então, esse é o nosso mapa aqui, né, é o nosso mapa de compreensão disso. E como é importante a gente fazer essas voltas, né, por isso que a terapia tem um papel muito fundamental quando muito bem conduzida, né, quando consegue chegar nesses lugares e também, claro, depende muito da abertura do interagente, para que se abra, né, esses lugares, para que a gente possa, né, olhar de novo esse filme, para sair dos automatismos e então, eh, que a gente possa fazer novas construções e muitas vezes a ideia dessa construção é somente isso, é somente essa observação e essa forma carinhosa, sem julgamento, sem esse lugar pesado, crítico, tensionado, que normalmente nós temos sobre nós, mas sim aí trazer
desse coração, desse manancial afetivo e compassivo que nós somos, né. Aí está o lugar, de fato, da grande abertura, das possibilidades que podem se abrir, né, esse amor curativo como fonte, né, como manancial. E aí os desenhos, têm possibilidades, né, de novos formatos, né. E aí a gente tem, por exemplo, se a gente pensar no eneagrama, né, normalmente nós estamos ali dentro de uma posição de personalidade, de ego, como se a gente estivesse preso dentro de um quartinho. São 9 quartos, então a gente vai ter mais liberdade de passar por todos os outros quartinhos, todas as outras formas de personalidades, né, sem ficar tão fixado, tão apegado a um quartinho, né, ali que é nosso, né. Quem conhece eneagrama talvez entenda melhor o que eu tô dizendo aqui. Mas é isso, quis trazer um pouquinho, né, também trazer essa leitura dessa amplitude, desse lugar maior e aberto, das potencialidades, né, da saída das bolhas, né, porque esses desenhos são as nossas bolhas, mas é através de, né, através disso, é sempre através de, que é a saída. É isso, ficando por aqui, até o próximo episódio.